Porque a emoção, a vontade de entender que o Brasil começou com os índios é aquilo que motiva mais o desejo de ser antropólogo e trabalhar com índios. Não é só por amor ao índio que você demarca a terra, é por amor à nação, por amor ao Brasil, por vontade de que a terra brasileira tenha uma integridade, que você sonha com essa integridade. O fundador do Brasil, que é Zé Bonifácio, fala nisso, na necessidade dos índios serem tratados com humanidade e terem o seu espaço na nação brasileira. Daí a frase fundamental de Rondon, que era morrer, se preciso for, matar nunca. Os índios têm futuro. Então, eu anunciei isso, eu me orgulho de ter feito esse anúncio pela primeira vez. Então o partido começou a saber que tinha índio, e que índio era uma outra coisa diferente. Quando deu uma ocasião de entrar na faculdade, na universidade, eu já estava fora do Brasil, isso foi em 1968, eu estava nos Estados Unidos. Aí eu aproveitei e fiz uma faculdade que terminou estudando línguas, eu estudei grego antigo, estudei russo, estudei alemão, e me encantei fora do Brasil pela questão indígena. Não sei dizer exatamente por quê. Não sei se era uma saudade, uma vontade, ou se era uma vontade de compreender as raízes do Brasil. Fins da década de 70, eu percebia que os índios iam sobreviver. Todos os grandes antropólogos, Lévi-Strauss lamenta o fim dos índios no livro Tristes Trópicos, todos lamentavam que era um destino inexorável os índios morrerem. E o meu livro, Os Índios e o Brasil, que é o primeiro livro que eu escrevi pela Voz, que saiu em 1988, é o primeiro livro que declara: os povos indígenas vão sobreviver. É esse livro aqui. Os povos indígenas vão sobreviver e têm um futuro. E o que eu digo é o seguinte: eles sobrevivem não é só por causa do fim das doenças, é porque há uma aceitação mundial dos povos indígenas, não somente os povos indígenas brasileiros, mas de outros povos. A ideia de que a cultura europeizante é que vai dominar começou a fraquejar depois da Segunda Guerra Mundial. E filósofos e psicólogos começaram a ver que há brechas no mundo para a entrada de outras culturas. É aqui uma coisa do Gonçalves Dias, escrita em 1849. 1849, Gonçalves Dias. Gonçalves Dias. Em 1849, antes dele fazer os poemas dele, assim, os Timbira, etc. Que é importante para mostrar o quanto é que os índios estão no sentimento da nacionalidade brasileira. E que não é uma coisa nossa, da nossa geração, da geração do Darcy ou da geração do Rondon. É uma coisa que está no sentimento da formação do que é o Brasil. Então, o Gonçalves Dias estava fazendo um prefácio para um historiador que havia feito um livro sobre o Maranhão um século antes, uma segunda edição desse livro, e escreve num certo momento a seguinte frase: os índios foram um instrumento de quanto aqui se praticou de útil e grandioso. São o princípio de todas as nossas coisas. São os que deram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desenvolvido. E será a coroa de nossa prosperidade o dia da sua inteira reabilitação. Os índios sobreviveram porque já havia no Brasil o sentimento da legitimidade do índio no Brasil. Esse sentimento não foi muito bem vocalizado por todos nós como intelectuais, mas existe. Eu acabei de citar essa frase do Gonçalves Dias. Você pensar que durante todo o período colonial havia uma ou outra lei que dizia que os índios podiam ser escravizados e imediatamente viu o contrário, que não podiam. No período da cana-de-açúcar, em que o negro era o trabalhador fundamental, ao redor do engenho havia as vilas de índios, seja de jesuítas ou de outros
religiosos, ou seja, as vilas oficiais que haviam também de índios. Os índios trabalhavam para produzir o barro que se usava para fazer o pão de açúcar, ou a cestaria, ou o peixe. Daí é que todos esses caiçaras e aldeias e vilas que tem ao longo do litoral brasileiro, tudo é descendente de índio que produzia o peixe seco, que era a alimentação mais barata que havia. Mas não eram escravos, não podia escravizar. Você podia até servilizá-los, pagar muito pouco pelo seu serviço, etc., mas não escravizava. Na verdade, você ficar pensando... Havia um desconforto em relação ao... Havia, porque os portugueses nunca se sentiram legítimos na conquista. A grande importância de Rondon no Brasil foi ele ter meio que concentrado o sentimento de que o índio é parte do Brasil e é parte como parte da sua raiz brasileira. E que isso é que faz a diferença do Brasil em relação aos outros países. É de ter o índio. O Rondon falava, logo depois que criou o serviço de produção, que os índios são nações autônomas, com quem o Brasil tem que respeitar. Isso é uma coisa impressionante. Impressionante. É leninista, né? 1910. Que é o direito à autodeterminação dos povos. Pois é o direito à autodeterminação. Ele não usava essas palavras, porque os positivistas não usavam isso. E ele não tinha conhecimento de Lenin nem nada, o Rondon. Mas ele usa essas palavras, nações autônomas, que o Brasil tem que respeitar a sua territorialidade. É uma coisa muito impressionante. Alguém em 1910, um positivista, está falando sobre isso. O Rondon era a figura que trouxe a maior contribuição ao humanismo por um brasileiro. Porque, em geral, e o Darcy falava isso, em geral você morre, qualquer pessoa deve morrer pela pátria, se é chamado, ou pela família, por uma questão de honra, ou até por uma honra você morre, mas você nunca morre pelo outro. E o que Rondon nos ensinou é que você, ao entrar numa terra indígena, você jamais deveria atacar o índio e nenhum grupo de pessoas, a não ser os indigenistas, alimentados por essa visão, se sacrificaram em prol de alguém, como os indigenistas do Serviço de Proteção aos Índios e da FUNAI. Isso há provas imensas, mais de 200 pessoas morreram nas mãos dos índios sem atacá-los. O resultado do Rondon é que hoje nós temos cerca de 13% do território brasileiro demarcado, registrado, homologado como terras indígenas. Isso é uma vitória extraordinária, nenhum país conseguiu fazer isso. Então, isso se deve a Rondon. Os nossos antropólogos sabiam disso. O Darcy Ribeiro sentia isso com muita força, o Eduardo Galvão, e todos esses que tiveram esse espírito generoso de ser comunista, de pensar que o mundo era um mundo de iguais e que deveria levar a esse momento em que todos fossem iguais. O Darcy foi assistente do Rondon de 1947 a 1958, quando Rondon morreu. O Darcy é que criou o Museu do Índio junto com Rondon. O Darcy é que, junto com Rondon, convenceu Getúlio Vargas a criar o Parque Nacional do Xingu, né? E fazer a grande terra indígena, que antes as terras eram pequenas. Todas as terras indígenas, que agora se compreende como território, se deve ao Darcy Ribeiro, ao Orlando Vilas Boas, ao Eduardo Galvão, que conversaram com Getúlio Vargas em 1953 e 54. Até um mês antes do Getúlio morrer, o Getúlio recebeu Darcy, Rondon, Eduardo Galvão e Orlando Vilas Boas para definir como é que devia ser o Parque do Xingu, o tamanho do Parque do Xingu. E a ideia de que as terras indígenas não são só as terras para agricultura ou para caça, são as terras para conformar uma cultura, que foram domesticadas pelos índios, que foram culturalizadas pelos índios. Isso é que é um território indígena. E esse foi um salto imenso no indigenismo brasileiro, que deixou de demarcar terras em quadriláteros, como se fossem glebas de terras, para compreender